era do pessoal que estava com ele, e eu estou sem o nome dos alunos aqui comigo. Agora, os alunos são Ana Luísa, Bianca Dimas, Catarina Joaquim, Júlia Alves e Paulo Pater. Vocês podem começar. Boa tarde. Só para esclarecer, a Ana Luísa trancou o curso. Então eu vou anotar aqui na planilha. Todos conseguem ver a minha tela? Sim. Então, a gente vai dar início ao Google Planilhas parte 2. Então, essa aula vai ser dada por mim, que sou a Bianca, pela Catarina, pela Júlia e pelo Paulo. Nós somos alunos de Engenharia Química da Universidade Federal de São Paulo, no programa Articula Tecnologias. A aula foi preparada com a ajuda dos professores Wilson e Bruno, da Unifesp, e das professoras colaboradoras Elaine e Claudiane, do programa Articulações. Então, como que a gente vai separar a aula em tópicos? Então, primeiro a gente vai aprender como formatar as linhas de grade, como realizar filtro de dados, como formatar células, diferença entre funções e fórmula, apresentação e aplicação das principais fórmulas e apresentação e aplicação das principais funções. Então, primeiro, como formatar a linha de grade? Mudar estilo, espessura e colorir. Então, as linhas de grade, elas são as linhas esmaecidas que aparecem entre as células em uma planilha. E dessas linhas de grade, a gente consegue tirar as bordas, que são recursos recomendados para definição de limites, e essas bordas são impressas junto com o documento. As linhas de grade, elas podem ser removidas da planilha. Então, aqui a gente tem o primeiro exemplo com as linhas de grade, e o segundo exemplo sem as linhas de grade. Então, como que a gente localiza na barra de ferramentas? A gente vai ir em Ver, clicando em Ver, vai aparecer as opções, e lá vai ter linha de grade. Se você clicar em linha de grade, ela aparece na planilha, e se você desclicar da linha de grade, ela não aparece na planilha. Por padrão, assim que a gente abre a planilha, as linhas de grades, elas estão lá. As bordas, elas podem ser configuradas de diferentes formas: tamanho, estilo, cor e espessura. Então, aqui ao lado, a gente tem alguns exemplos de uma borda mais fina, uma borda pontilhada, uma borda contínua e borda de outras cores. Então, como que a gente localiza na barra de ferramentas? A gente vai procurar o ícone borda, que parece essa janelinha. Clicando nesse ícone de borda, vai aparecer as opções. Então, vai ter lá todas as bordas, bordas inferiores, bordas superiores, bordas externas. Aí você clica na borda que você achar necessário. E vai ter também a opção de cor da borda e o estilo, tracejado, pontilhado, contínuo, como você preferir. Como realizar filtros de dados? Classificação alfabética e numérica. Então, os filtros de dados, eles podem ser utilizados de diferentes formas. Filtrar uma coluna de dados, pesquisar por textos ou números, encontrar valores e palavras rapidamente, classificação em ordem alfabética e numérica. Então, geralmente, quando a gente tem uma planilha muito grande, com várias colunas e várias células, e a gente precisa achar uma informação com mais rapidez, a gente utiliza esse filtro de dados. Então, como a gente localiza na barra de ferramentas? Então, a gente vai procurar o ícone, que parece um funil, que é o ícone do filtro. Clicando no ícone do filtro, automaticamente vai aparecer essas três linhas na célula que você selecionou. Essas três linhas significa adicionar o filtro. Então, clicando nela, vai aparecer as opções de filtro. Então, vai ter lá, classificar de A a Z, classificar de Z a A. Se, no caso, a informação for numérica, vai aparecer ordem crescente, decrescente, filtrar por cor ou filtrar por outra condição.
E também vai ter lá a pesquisa por texto ou números. Então, vai ter uma barrinha para você pesquisar a informação que você quer, se você quiser achar com mais rapidez. Como formatar células, né? Então, mesclar as células. O comando mesclar e centralizar células permite que um único rótulo sirva de título para várias colunas. Então, quando a gente também tem uma planilha muito grande e a gente quer que o título fique em todas as colunas, a gente utiliza esse recurso. Então, selecionando as células que você quer mesclar e apertando no ícone mesclar células na barra de ferramentas, que é esse quadrado com duas setas apontando para o meio, automaticamente as células ficam mescladas. Então, agora, a gente vai para o Google Planilhas para configurar nossa planilha financeira. Então, aqui a gente tem uma planilha financeira, que é uma planilha de gasto, de renda familiar e despesa, com algumas informações, né? Então, a gente vai aprender a gente vai fazer na prática o que a gente aprendeu agora. No chat, a gente vai estar deixando o link dessa planilha para quem quiser acompanhar, fazer junto ou quiser fazer depois. Então, aqui primeiro, eu tenho o título da minha planilha e eu quero deixar ela em todas as colunas. Então, eu vou selecionar as células, no caso foi todas essas células que eu selecionei, e eu vou clicar aqui no ícone mesclar células. E automaticamente essa célula foi mesclada. Aí eu vou aumentar o tamanho dela, né, porque é título, vou deixar aqui 18. Aí eu venho no tamanho da fonte, e vou mudar a cor de preenchimento dessa célula. Então, vou clicar aqui e vou colocar um cinza. A gente tem aqui alguns números, então a gente vai colocar eles em moeda, porque a gente sabe que são despesas, então foi gasto em reais. Então, a gente vem aqui no ícone formatar como moeda, que automaticamente fica... Opa, foi para dólar? Daqui a pouco a gente muda isso aí, só para não atrapalhar o andamento da planilha. Então, agora a gente vai colocar as bordas na planilha. Então, eu vou selecionar toda a planilha que eu quero colocar as bordas, e vou vir aqui no ícone bordas, e vou colocar aqui todas as bordas, mas aparece todas as opções, ó, todas as bordas, bordas internas, bordas horizontais, verticais, externas, borda esquerda, borda superior, borda direita, borda inferior e limpar bordas. Então, eu vou vir aqui no ícone todas as bordas. Quando eu cliquei nesse ícone, automaticamente a minha planilha já ficou com as bordas aparecendo. Então, essas bordas, elas vão ser impressas junto com os documentos. Só que essas linhas de grade, ela tá me atrapalhando. Então, eu vou vir aqui no ver e vou tirar as linhas de grade aqui. Aqui eu vou deixar uma linha pulada. Então, eu venho, seleciono toda essa linha e vou mesclar ela novamente, igual a gente fez com o título. Então, eu clico aqui em mesclar células. Agora a gente conseguiu mudar para reais, acredito que o meu Google estava em inglês, por isso que ficou em dólar. Então, eu só vou centralizar essas informações. Então, eu seleciono os números aqui e vou centralizar, só para ficar mais organizado. E aqui embaixo eu também vou mesclar ela. Então, eu seleciono tudo e mesclo essa parte para ficar uma linha para o lado. Aqui no total por mês, eu vou mesclar até março. Então, eu também vou selecionar. Aqui não centralizou automaticamente. Então, eu venho em alinhar na horizontal e centro.
Agora eu quero as minhas bordas externas um pouco mais grossas, para definir o meu limite. Então, eu venho em bordas, estilo da borda, aí eu vou mudar a espessura da linha que eu quero, mas aqui tem as outras opções. Então, eu vou colocar uma linha mais grossa e vou vir aqui em bordas externas. Que aí a minha borda ficou mais grossa do que as outras. Agora a gente vai fazer o filtro de dados. Então, aqui eu tenho as despesas. E vamos supor que eu quero achar só a despesa da água. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar essa parte de despesas. E vou vir aqui em criar filtro. Então, quando eu selecionei e criei o filtro, apareceu aqui as 3 linhas. Então, tem as condições aqui, classificar de A a Z, classificar de Z a A, a barra de pesquisa. Então, eu vou deixar essa minha planilha em ordem alfabética. Então, eu vou selecionar ela inteira, essa parte que está com filtro, e vou vir aqui de classificar de A a Z, que ela vai deixar em ordem alfabética. Se eu deixar somente a coluna B selecionada, ela só vai classificar apenas o que está na B e não o que acompanha. Então, por exemplo, a água, eu gastei em janeiro R$ 80. Então, eu tenho que classificar também com a informação que eu gastei, no caso dessa planilha. E para isso, você precisa colocar, selecionar a planilha inteira. Se você selecionar apenas uma coluna, só vai mudar aquela coluna. Aí, vamos supor que eu quero achar a prestação de veículo aqui. Então, eu venho na barra de pesquisa e venho prestação. Aí já aparece lá o que tem de prestação imóvel, prestação de veículo. Agora, vamos supor que eu quero só a água. Então, aqui já está aparecendo a água aqui. Então, eu vou tirar tudo que não for água aqui. Aperto OK e vai ficar somente a água. Quando você observar e ver que está com o ícone de filtro aqui, significa que essa planilha está com algum filtro. Então, para você tirar, é só você clicar nela e colocar as informações novamente. E aperto OK. Então, quando a gente tem aí uma planilha muito grande, com filtrar dados, ela fica muito mais fácil de se localizar uma informação. Bom, agora a gente vai abordar a diferença entre funções e fórmulas. Existem duas formas de realizar os cálculos no Google Planilhas e eles podem ser feitos com o uso de fórmulas ou de funções. A diferença entre uma fórmula e uma função é que na fórmula há a utilização do operador matemático que você deseja utilizar. Já a função, ela é uma operação já definida. Aqui foi utilizado o exemplo da soma de alguns valores, e pela fórmula a gente pode ver que a gente teve que selecionar cada célula e digitar cada valor com o operador matemático em questão, que é o da soma. Já a função, basta apenas digitar o nome da função que você deseja, que no caso é a soma, e o intervalo onde se encontram esses valores. Nesse caso, a utilização da fórmula e da função, você poderia escolher qualquer uma delas. Mas para planilhas maiores, com muitos dados, a fórmula ela acaba demorando mais para se realizar os cálculos. A função ela passa a ser um pouco mais prática. A gente vai para a apresentação e a aplicação de algumas das principais fórmulas. Para realizar infinitos cálculos, o Google Planilha ele permite a utilização dessas fórmulas. As fórmulas mais utilizadas, as principais fórmulas, são as fórmulas da soma, da subtração, da multiplicação, da divisão e da porcentagem.
A fórmula da soma, ela é feita através da utilização do operador matemático mais, que é o operador que a gente conhece. Então aqui tem um exemplo da soma de alguns valores, né? Você precisa começar a fórmula pelo igual, digitar os valores, selecionar os valores que você deseja somar e o operador matemático da fórmula. A subtração ela é muito similar à fórmula da adição, né? Ela é feita através da utilização do operador matemático menos, que também a gente já conhece. Aqui está um exemplo da subtração de alguns valores, muito similar à fórmula anterior, selecionando os dados, as células onde os valores se encontram e o operador matemático da subtração. A multiplicação ela é feita através da utilização do símbolo asterisco, né? A gente está acostumado com um xizinho ou com um ponto para representar a multiplicação, mas no Google Planilhas é utilizado o asterisco. Aqui está um exemplo da multiplicação de alguns valores, né? Utilizando o asterisco como operador matemático, né? A divisão ela é feita através da utilização do operador matemático representado por uma barra. Aqui está outro exemplo, a gente pode ver que as fórmulas elas têm uma estrutura muito parecida. Aqui está um exemplo da divisão de alguns valores, selecionando cada valor, a célula onde eles se encontram e utilizando o operador matemático da divisão. O cálculo da porcentagem de algum valor é realizado através da utilização de dois operadores matemáticos, o da multiplicação, que é o asterisco, e o símbolo da porcentagem. Aqui está um exemplo do cálculo da porcentagem de um valor, né? Eu utilizei 10% de 20 para ficar mais fácil a visualização. Para realizar esse cálculo, basta multiplicar a célula, né, o valor em questão, multiplicado pela porcentagem que você deseja. Nesse caso, foi utilizado 10%, mas poderia ser 15, 20, qualquer valor desejado. Além de usar essas fórmulas individualmente, fazer cálculo por cálculo, também é possível unir essas fórmulas e fazer diversos cálculos de uma vez. Aqui foi utilizado um exemplo, né, da unificação dessas fórmulas. Então foi feita a soma de dois valores, dividida pela subtração de outros dois valores, e esse resultado multiplicado por um outro valor. Vale ressaltar que para se organizar melhor, para dar o resultado que você deseja, é importante delimitar as operações utilizando os parênteses. Agora a gente vai para a planilha financeira para mostrar algumas dessas fórmulas. Estão conseguindo ver a planilha? Tudo certo? Sim. Sim? Sim. Beleza. Bom, aqui nessa planilha financeira, a gente tem um controle de gastos, né, de ganho de gastos de 3 meses, janeiro, fevereiro e março. Aqui embaixo, a gente tem a parte de total por mês. Então, aqui é a parte que a gente vai calcular. Para calcular os rendimentos do mês de janeiro, basta a gente somar as duas células que os ganhos estão. Então, as células são C3 somado C4. Somar os rendimentos do mês de fevereiro, a mesma coisa, porém com as células do mês de fevereiro. C3. A mesma coisa para o mês de março. Para a gente somar os gastos de cada mês, a gente tem que somar essa área das despesas. Nesse caso, tem duas opções. Você pode ir digitando célula por célula, ou você pode selecionar a célula e colocando o operador matemático. É um pouco demorado, mas são duas formas de fazer. Eu vou começar digitando, depois eu mostro outra forma. Então, para a gente somar os gastos do mês de janeiro, a gente tem que somar Paulo, dá um pouco de zoom, por favor. um pouquinho. Peraí.
Estão pedindo no chat para dar zoom. Melhor assim? Melhorou. Obrigada. Melhorou? Então vamos lá, vamos somar os gastos do mês de janeiro. Vou mostrar primeiro essa parte, digitando a célula por célula, depois eu mostro a parte de selecionar as células. A gente vai fazer a mesma coisa para os outros 2 meses, mas agora eu vou mostrar outra opção. Em vez de você ir digitando cada célula, você pode ir selecionando as células. O Excel não, o Google Planilhas, ele, como a gente fez a mesma coisa na etapa anterior, ele já faz uma sugestão, né? Eu não vou clicar para mostrar como que seria essa seleção. Então, set, digita o operador matemático e vai selecionando células que você deseja. E a mesma coisa no mês de março. A gente calcular o saldo de cada mês, basta a gente subtrair, né, o quanto ganhou do quanto foi gasto. Então, o saldo do mês de janeiro seria a célula que se encontra o regimento total do mês de janeiro, subtraído do quanto foi gasto no mês de janeiro. Mesma coisa no mês de fevereiro. Percebe-se que o valor ficou em vermelho porque ele é negativo. Mas como o saldo do outro mês foi positivo, a gente soma com o saldo do mês de janeiro. Continua negativo, mas por enquanto esse é o saldo total. Agora para o mês de março, a gente vai ter um saldo somado com o saldo do mês anterior. E agora para a gente realizar o geral, né, o gasto geral, o rendimento geral, basta a gente somar o que foi feito nos 3 meses. Então aqui seria a soma do rendimento total do mês de janeiro, o rendimento total do mês de fevereiro, com o rendimento total do mês de março. O gasto total, a soma dos gastos dos 3 meses. A gente vê o saldo total, né, o quanto sobrou no final, basta a subtração dos dois valores totais. Então, seria tipo 930 já tinha mostrado aqui, mas só para mostrar como funcionam as fórmulas, para realizar esses cálculos, deu para perceber que utilizando as fórmulas levou um pouco de tempo, né? Não foi tão prático assim. Por ser uma planilha muito grande, ter muitos dados, né? A melhor opção para cá seria utilizar as funções que vão ser abordadas mais para frente.
Oi, gente, eu sou a Júlia e agora a gente vai entrar nas funções. Tá aparecendo? Sim. Então tá, agora a gente vai apresentar e aplicar as principais funções. A soma, média, C, para QV e para QH. Então, além das fórmulas, o Google Planilha permite usar funções para manipular os dados e realizar cálculos simples ou complexos rapidamente. Então, primeiro, a função ela é uma regra que relaciona elementos. Então, por exemplo, 2 vezes h igual a 2. Então, esse h ele só pode ser 1. Então, 2 vezes h é uma função, porque ele está relacionando 2 com 1. Existem funções mais complexas que permitem calcular diferentes valores para diversos objetivos. Então, como que a gente adiciona essa função no Google Planilhas? A gente tem 3 formas. Então, a gente pode adicionar no conteúdo da célula, na barra de ferramentas no título Inserir e na barra de ferramentas no símbolo de somatório. Para adicionar no conteúdo das células, a gente precisa digitar o igual e o nome dessa função. Conforme você digita o nome da função, se aparecer o nome da função que você deseja, basta clicar no nome que ela vai ser adicionada. Além disso, abaixo do nome aparece uma breve descrição do que a função faz, só para você ter certeza que você está selecionando a função certa. Já na barra de ferramentas, no título Inserir, basta a gente clicar nele e procurar o símbolo de somatório do lado da palavra função. Clicando na setinha, vai aparecer essas opções, que são os tipos diferentes de função e as últimas funções utilizadas. Aí basta clicar no nome da função que você quer, que ela vai ser adicionada. Também é possível usar na barra de ferramentas o símbolo somatório. Então, você vai procurar os 3 pontinhos, símbolo de somatório, e vai aparecer as mesmas opções que aparecem lá no título Inserir. Então, você seleciona a função que você quer, que ela vai ser adicionada. Quando se adiciona a função, aparecem algumas informações sobre ela. Então, aparecem os argumentos que compõem a função, um exemplo, o que é a função, e explica o que são esses argumentos, só para ajudar na sua utilização da função. Então, começando pela função soma, ela é uma função que retorna a soma de uma série de números e ou de células, incluindo datas e horas. Então, todas as funções, elas sempre vão começar com igual, nome da função, abre parênteses. Então, no caso da soma, vai ser igual, soma, abre parênteses. O primeiro argumento da função soma é o valor 1, que pode ser um valor, uma célula ou um conjunto de células. Quando a gente quer selecionar um conjunto de células, a gente utiliza os 2 pontos. Então, por exemplo, se eu quero selecionar da célula A1 a célula A10, eu coloco A1, 2 pontos, A10. Aí a gente vai colocar o ponto e vírgula para dividir os argumentos. E o próximo argumento é o valor 2. Observe que ele está entre conchetes porque ele não é obrigatório. Mas quando a gente quer utilizar na soma um número diferente do que a gente colocou no valor 1, uma célula que está distante do intervalo, ou até um outro intervalo, a gente pode utilizar o valor 2. Depois do valor 2, tem esses 3 pontinhos, porque a gente pode adicionar outros valores. Então, a gente pode adicionar até 255 valores diferentes. E esses valores não precisam ser necessariamente um número, podem ser um intervalo. Então, a função soma permite você somar infinitos números. E aí, depois, não pode esquecer de fechar o parênteses. Então, por exemplo, eu tenho os gastos por mês e eu quero saber quanto eu gastei em cada mês. Então, eu vou aqui na célula B8 e digito igual soma, abre parênteses. Eu tenho 2 opções. Eu posso selecionar, como são poucos dados, eu posso colocar B3, ponto e vírgula, B4, ponto e vírgula, B5, ponto e vírgula, B6, ponto e vírgula, B7. Mas, se eu precisar adicionar uma linha, ele não vai ser somado automaticamente. No caso, se eu colocar um intervalo de soma e eu adicionar uma linha, ele vai ser automaticamente incluído na soma. Então, facilita muito. Então, nesse caso, eu coloquei B3, 2 pontos, B7. E ele deu a soma. E aí, aplicando nas outras colunas, ele dá para a gente resultado rapidamente. A próxima função é a função média, que é uma função que retorna o valor médio de um conjunto de dados, ou seja, a soma dos valores dividida pelo número de valores. Então, as etapas. Igual, média, abre parênteses. O primeiro argumento é o valor 1, que pode ser um valor, uma célula ou um conjunto de células. Aí a gente coloca ponto e vírgula e vai para o valor 2, que assim como na soma não é obrigatório, mas se a gente precisar usar por ser um outro número, uma célula distante ou um intervalo, a gente pode utilizar. E também tem os 3 pontinhos, porque também podem ser adicionados outros 255 valores. E no final, fecha parênteses. Então, por exemplo, temos algumas matérias e as notas, e queremos calcular a média por matéria. Então, por exemplo, na matéria de artes,
Eu fui na célula F3 e coloquei igual média abre parênteses. Da mesma forma que no anterior, eu posso colocar B3, ponto vírgula C3, ponto vírgula D3, ponto vírgula E3. Mas se eu adicionar uma coluna, não vai ser automaticamente incluído na média. Então, a gente usa dois pontos, B3, dois pontos, E3, e aí ele dá pra gente a média. E aí, aplicando nas outras linhas, a mesma coisa, rapidinho. A próxima função é a função C, que é uma função condicional que indica se certa condição é verdadeira ou falsa, por meio de uma expressão lógica. Então, as etapas. Igual C abre parênteses. O primeiro argumento é a expressão lógica, que é uma expressão como A1 igual a 2, ou A1 igual a Maria, entre aspas, ou uma célula como A2, que contém uma expressão como A1 igual a 2. E essas expressões, elas podem conter alguns símbolos, então pode ter o símbolo de igual, de maior, maior igual, menor igual ou diferente. Esse último é diferente, tá? Aí a gente coloca ponto e vírgula, o próximo argumento é o valor se verdadeiro. Ele é um valor, uma expressão ou um texto que será executado se a expressão lógica for verdadeira. Então, no caso de ser um texto, precisa utilizar os aspas. E aí a gente coloca ponto e vírgula e vai para o próximo argumento, que é o valor se falso. Que ele não é obrigatório de ser preenchido, mas quando a gente quer retornar um valor, uma expressão ou uma frase, se a expressão lógica for falsa, a gente utiliza ele. E aí fecha parênteses. Nesse caso, eu já tenho a nota final de cada um dos alunos e eu quero saber quem foi aprovado e quem não foi reprovado. Digamos que para ser aprovado precisa ter uma nota maior que 6, então a gente vai colocar igual C, abre parênteses. Então, por exemplo, a nota do João está na B3, então eu coloquei B3 maior ou igual a 6, ponto e vírgula. Então, se for maior ou igual a 6, ele está aprovado. Então, eu coloquei entre aspas, aprovado, que aqui não pode esquecer não pode inverter a ordem, o primeiro é verdadeiro. E aí, no segundo, que é o falso, a gente coloca, entre aspas, reprovado, fecha parênteses, e aí ele já indica, está aprovado. E aí, aplicando as outras linhas, é a mesma coisa, já sabemos que foi aprovado e que foi reprovado. A próxima função é a função PROC-V, que é uma função de pesquisa vertical, na qual, a partir da chave de pesquisa, na primeira coluna do intervalo, ele retorna o valor da célula na linha encontrada. No exemplo, vai ficar mais fácil de entender. Então, as etapas. Igual, PROC-V, abre parênteses. O primeiro argumento é a chave de pesquisa, que é o valor, texto ou célula a ser pesquisada. Então, a chave de pesquisa pode ser 240, a palavra luz ou a célula C2. Aí a gente coloca ponto e vírgula e vai para o próximo argumento, que é o intervalo. É um intervalo que vai ser considerado na pesquisa, sendo que na primeira coluna é onde será procurada a chave de pesquisa. Ponto e vírgula. O próximo argumento é o índice, que é a coluna que está o valor que deseja ser retornado. Então, se eu quero o valor que está na terceira coluna, eu coloco o número 3. Aí, ponto e vírgula. O próximo argumento é o classificado. Ele também tem colchetes, porque ele não é obrigatório preencher. Quando a gente não preenche, ele vai estabelecer o valor como verdadeiro, ou seja, o valor próximo. Então, se eu colocar na chave de pesquisa 240 e eu não colocar nada no classificado e ele achar 230, ele vai me dar o valor 230. Quando eu vou preencher o classificado, eu posso colocar o verdadeiro, quando eu quero realmente o valor próximo, ou eu posso colocar o falso, que é quando eu quero o valor exato. Então, se eu coloquei 240, ele vai dar o resultado exatamente de 240. Se não tiver 240, ele não dá resultado nenhum. Além de escrever verdadeiro e falso, eu posso colocar número. Então, eu posso colocar o 1, que equivale ao verdadeiro, ou o 0, que equivale ao falso. Então, por exemplo, eu quero saber a comissão dos colaboradores com base nas vendas. Então, eu vou colocar igual PROC-V, abre parênteses. A chave de pesquisa que eu quero é o valor de vendas. Então, por exemplo, da Renata está na célula B3. Então, eu coloquei B3, ponto e vírgula. O intervalo de pesquisa, nesse caso, é a tabela B, que eu quero saber a porcentagem. Então, da célula A12 à célula C14. Nesse caso, observe que tem esse Szinho comercial antes e depois da letra, porque eu quero fixar essa tabela. Então, se eu mexer a célula para baixo, para o lado, ele não vai alterar, vai manter sempre essa tabela. Que ajuda muito quando você tem uma tabela muito grande ou acaba precisando mexer nessa outra tabela. Aí o próximo argumento é a coluna que eu quero. Então, eu quero a porcentagem, então a coluna é a terceira. Eu coloquei 3. E aí, o meu classificado, eu coloquei 1 porque eu quero verdadeiro. Eu quero verdadeiro porque eu tenho aqui 22 mil. E nesse intervalo, eu não tenho 22 mil exatamente, eu tenho entre o 20 e o 50.
Então, eu coloco 1 e aí ele dá para mim a porcentagem. E aí, aplicando as outras linhas, a mesma coisa. A próxima função é a função PROC-H, que é muito semelhante ao PROC-V, só muda o sentido. Então, é uma função de pesquisa horizontal, na qual, a partir da chave na primeira linha do intervalo, ela retorna o valor na célula da coluna encontrada. Então, as etapas são iguais. Igual, PROC-H, abre parênteses. Chave de pesquisa, valor, texto ou célula a ser pesquisada, ponto e vírgula. Intervalo que vai ser considerado na pesquisa, só que aí, no caso do PROC-H, na primeira linha que será procurada a chave de pesquisa. Ponto e vírgula. O índice, no caso do PROC-H, é a linha que está o valor que deseja ser retornado, ponto e vírgula, e o classificado funciona da mesma forma. Verdadeiro para valor próximo, falso para valor exato. E aí, fecha parênteses. Então, aqui, o primeiro comentário é que, se você observar, a gente usou o PROC-H porque essa tabela, ela está mais horizontal do que a outra estava mais vertical. Então, nesse caso, como ela está mais horizontal, é interessante usar a PROC-H. Então, por exemplo, eu tenho o código 30C e eu quero saber qual o produto e qual o valor. Então, eu vou usar igual PROC-H, parênteses. O código que eu tenho está na célula A6. Então, na chave de pesquisa, eu coloquei A6. Aí, ponto e vírgula. A tabela de onde estão os dados é da B2 até a E4. Então, eu coloquei B2, 2 pontos E4, com S comercial, só que facilitado, deixando ela fixa. Aí, por exemplo, quando eu quero o nome do produto, no lugar aqui do índice, eu vou colocar 2. Então, vai ser a segunda linha. E no valor, vai ser 3, que eu quero a terceira linha. Em ambos, tanto no produto quanto no valor, eu vou colocar 0, ou seja, falso. Porque o código eu quero esse mesmo. Eu não quero que seja 31C, por exemplo, se ele achasse. Quero que seja 30C. Então, a gente coloca o 0, que é para ser o valor exato. Além de usar as funções individuais, é possível utilizar funções infinitas alinhadas para auxiliar no cálculo. Então, vou mandar aí no chat a tabela, mas eu também vou mostrar como usar elas juntas. Então, por exemplo, eu tenho essa tabela, não sei se está dando para ver. Vou ensinar um pouquinho. Que tem vários nomes de vários alunos e também tem 4 atividades por matéria e 8 matérias. Se eu fosse calcular matéria por matéria, aluna por aluna, eu ia demorar muito tempo. Então, a gente pode utilizar essa função pequenininha. Essa função, ela é composta pela função C, pela função soma e pela função média. Então, o que essa função está me dizendo? Se a soma das médias de cada uma das matérias é maior que 48, então, digamos que a média é 6, então, 6 vezes 8, 48. Se a soma das médias é maior que 48, então o aluno está aprovado. Se der menor, está reprovado. Então, isso permite você rapidamente determinar quem que está aprovado e quem que está reprovado. Então, colocando aqui na tabela, ele já me indicou. O aluno está aprovado. Aparece aqui em cima, mas se eu der Enter, vai aparecer na célula. E aí, aplicando as outras linhas, já aparece quem foi aprovado e quem que foi reprovado rapidamente. Quando vocês pegarem os slides, dá para você ver certinho que cada uma dessas médias é uma matéria específica. Então, o Google Planilhas calculou rapidinho para você uma coisa que você demoraria horas para calcular. Agora a gente vai para a planilha financeira, que a Bia e o Paulo já utilizaram para a gente aplicar essas funções. Então, aqui eu tenho salários dos aluguéis e eu quero calcular o total de cada um individualmente. Então, estou aqui na célula F3, então eu vou querer adicionar pelo título inserir. Então, eu vou lá inserir função. No caso, como eu utilizei recentemente, ela aparece aqui em cima. Se eu não tivesse utilizado, eu ia procurar aqui. Eu cliquei nela, ela já apareceu para mim. Então, na função soma, eu posso colocar, como eu expliquei, cada uma das células individualmente ou intervalo. Para ficar mais fácil, eu vou colocar o intervalo, que é muito mais rápido, né? E aí ele já calculou para mim. Aí, na próxima, eu posso copiar essa daqui também, que é muito mais fácil. Mas vamos usar aqui na barra de ferramentas. Na formulinha de somatório, soma o intervalo, e ele já colocou para mim. Agora, nas despesas, eu vou digitar. Então, eu vou ser igual, soma. Observe que ele dá essa sugestão já para você, como ele viu que você anteriormente fez isso.
mas você não precisa catar a sugestão. Vamos fazer individualmente. Então, abre parênteses, seleciona intervalo, fecha parênteses, dou enter. Eu posso ir digitando isso linha por linha, mas eu tenho duas formas de fazer isso mais fácil. Eu posso apertar no quadradinho e arrastar, que ele vai abaixar, ele vai certinho para a próxima linha, ou eu posso dar 2 cliques, que ele vai auto-aplicar. Esse auto-aplicar só funciona quando é no sentido vertical. No sentido horizontal, a gente teria que arrastar mesmo. E aí a gente calculou rapidinho uma coisa aqui, por exemplo, quando vocês viram ele fazer com a soma, demorou uma eternidade. Agora, ainda aqui para o final, para o saldo, eu quero aqui no orçamento saber, rapidamente, bater o olho e já ver se eu estou no vermelho ou não estou no vermelho. Então, a gente vai usar a fórmula C. Então, igual C, abre parênteses. Então, se o meu saldo for maior que 0, se não estiver dando para ver, vocês avisam, tá? Por favor. A gente coloca, se for maior que 0, então, verdadeira, eu quero que apareça dentro do orçamento. Se for menor que 0, eu quero que apareça cuidado, conta no vermelho. Daí ele já apareceu para mim, por exemplo, no mês de janeiro eu estou dentro do orçamento. Aí, como eu falei, nesse caso não dá para aplicar automaticamente. Então eu vou arrastar e aí ele já vai indicar para mim. Por exemplo, no mês de fevereiro eu estava com a conta no vermelho e já me disse que eu estou com a conta no vermelho. E os outros dentro do orçamento. Aí, a função média, PROC-V e PROC-H, não é normalmente aplicada a esse tipo de tabela, mas só para a gente conhecer, vamos usar. Então, vamos saber qual que é a média do salário. Então, igual, média. Então, vai ser essa célula a essa célula, fecha parênteses. Então, eu sei que a média do salário foi de 3.000. A gente também pode utilizar a função PROC-V e PROC-H. Então, por exemplo, vamos procurar quanto que eu gastei de luz em fevereiro. Então, eu vou lá, PROC-V, parênteses. Então, a chave de pesquisa é luz, para saber a conta de luz. Então, eu vou clicar luz, entre aspas. Aí, eu vou selecionar o intervalo. A gente vai daqui de despesas até aqui. Aí vocês podem observar que ele ajuda muito. Ele aparece, sei lá, que eu tava digitando aqui do ladinho para ficar mais fácil. Aí, o índice eu quero do mês de fevereiro, então é na terceira coluna. E o meu classificado eu quero que seja falso, porque eu quero que ele ache exatamente a palavra luz. Ele já indica para mim que eu gastei R$100 no mês de fevereiro de luz. Eu posso também, só para vocês verem, ó, se eu quiser mudar no mês de fevereiro para 200 e voltar aqui, ele já mudou para 200. Então, eu achei certinho o lugar que eu queria. Ou então, eu posso usar a procura horizontal para achar quanto que eu gastei de medicamento em fevereiro. Então, eu vou procurar fevereiro. Aí, a gente vai selecionar o intervalo. Aí, o medicamento, se vocês contarem, está na 10ª linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vou colocar 10. E o meu classificado 0, porque eu quero exatamente fevereiro. Então, ele já me deu que foi de R$100. E aí, se eu quiser também mudar, só para confirmar. Certinho, eu achei o que eu queria. Então, além dessa planilha financeira que a gente fez mais ou menos com vocês, a gente vai dar uma atividade extra, que ela vai incluir o conteúdo da parte 1 e esse conteúdo da nossa parte. Vou mandar o link do roteiro aí no chat, e se vocês tiverem dúvidas, nossos e-mails estão nos slides. Mas eu vou rapidamente dar uma explicadinha. Então, a atividade, ela envolve notas de alunos. Então, são 3 alunos de três salas diferentes que estão disputando como o melhor aluno da sala
sendo que o melhor aluno de cada sala vai ganhar 20% de desconto na universidade e o melhor aluno da escola vai ganhar 100%. Então, para determinar qual aluno é a turma vencedora, a gente vai usar o Google Planilhas. Então, vocês vão construir uma tabela de dados, vocês vão colocar a tabela em ordem alfabética, calcular a média de cada aluno, calcular a média geral da turma, comparar os alunos com as turmas para determinar quem que é o vencedor, encontrar ver o PROC-H, a média do aluno que tem o código de matrícula 147884, e também determinar, indicar quais são os ganhadores de 25% e qual é o ganhador de 100% e qual a turma desse ganhador. Aí vocês podem usar as fórmulas e funções que vocês acharem melhor. Então, aqui no tópico dados, tem os nomes dos alunos, os códigos e as 7 matérias que entram nessa conta. Então, cada aluno tem o seu número, né, sua nota. Vocês vão utilizar esses dados para construir essa tabela e depois vocês enviam para a gente. E aí, vocês podem também utilizar as abas e nomear planilha, colocar cor, personalizar do jeito que vocês acharem melhor. Só não esqueçam de usar as abas. Então, para cada turma, fazer uma aba. O roteiro está certinho. Mandaram aí no chat para vocês fazerem. Aí, vocês não podem esquecer de mandar essa planilha financeira e atividade extra no Articula Tecnologias, adicionar no Drive e compartilhar o link da atividade com o e-mail do Articula. No slide também a gente tem algumas referências, se vocês quiserem acessar para tirar dúvidas, essas coisas. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, estamos abertos às questões. Tá todo mundo quieto? Ninguém tem dúvida? Wilson, Bruno, Cláudia. É para eles fazerem agora, porque já deu 16h05. Como que vocês combinaram, Wilson, Bruno? A gente não combinou, na verdade. Eu acho que é melhor eles fazerem no tempo deles, que já deu o horário. O que vocês acham, alunos? Cláudio Honor? Para mim tá Na perfeito. verdade, assim, aqui está muito lento a internet. Vou demorar um bocado para fazer. Eu não sei como vai ser. Se Não, posso vocês têm o entregar e-mail. Pode, vocês têm o e-mail do Articula Tecnologias. Assim que vocês conseguirem fazer, vocês enviam. É livre, é para vocês treinarem mesmo. Ok. Então, tem dúvidas? Perguntas, né? Tem dúvida? Eu tenho, é o Shed. Oi, pode falar. É só para questão de entendimento. O PROC C e PROC C, ele quer dizer o que exatamente? É um processo? O PROC-V é procura vertical e o PROC-H é procura horizontal. É que no caso da nossa planilha financeira não dá para ver muito bem, mas se eu tiver, por exemplo, uma planilha enorme com vários códigos de produto, o nome do produto, o valor do produto, eu posso utilizar o PROC-V ou o PROC-H para achar rapidinho o nome de determinado código, essas coisas. É que vai depender muito do que você precisa. Certo. É uma atividade para a gente fazer durante a semana, viu? Não, é livre, é para vocês realmente treinarem. Então, eu cliquei no link aí, não apareceu essa atividade. Peraí, então deixa eu mandar de novo. Coloca, eu acho que no grupo do WhatsApp. Ah, tá. Essa eu posso colocar lá. É essa que a Bianca enviou. Eu consegui abrir aqui, mas eu posso colocar lá ou alguma das meninas. Nossa, eu abri aqui. Não deu, não. Não? Se quiserem, depois a gente manda em PDF, então, se for caso no grupo do WhatsApp. Pode Tá. ser. É mais fácil. Pode ser, porque aqui não abriu, não, meu. Eu abri 3 vezes e não abriu nenhuma. Vai. O meu abriu, viu? Tudo bem. Pode ter dado aí algum problema, Cláudio Honor. Eu posso fazer uma Sim. pergunta? Pode. Eu queria saber se existe algum atalho para localizar, como no Excel a gente usa o Ctrl L, no Google Planilhas, no Google Sheets. Existe essa opção também? Assim, existe. Mas, na verdade, não é exatamente do Google Planilhas, é do Google em si.
que é qualquer PDF, qualquer site que você entrar, você pode usar o Ctrl F. Mas aí isso é do Google, não é do Planilhas em si. Entendi. Obrigado. Nada. Mais uma questão. Existe a opção de tabela dinâmica e gráficos também? Que não foi Sim. falado? Tem ainda mais uma parte, tem a terceira parte. A terceira parte vocês vão aprender a utilizar os gráficos e mais detalhes dessas coisas. Vai ser no dia 27. Vai ser no dia 27, acho que junto com o Google Forms, né, meninas? É isso aí, o plano é esse mesmo. A parte de tabela dinâmica eu não sei se existe, eu nunca usei no... O gráfico é tranquilo, mas a tabela dinâmica eu não sei se dá para fazer, não. Sim, no Google Planilhas tem a tabela dinâmica E também. Tá, não sabia. Quem trabalha dinâmica trabalha com links, né? Eu não sei. A tabela dinâmica é quando você quer trocar, você quer enxergar por um lado, enxergar por outro, você tem você tem muitos dados, às vezes você quer filtrar por, sei lá, filtrar os alunos de uma classe, filtrar, enfim, é para dados mais complexos com muitas coisas variando ao mesmo tempo, mas deixamos isso para depois. E troca informações de outras tabelas também. Uhum. Okay. Finalizamos por aqui, então, por hoje? Eu queria era tirar uma foto e queria também pedir para os alunos que estão fazendo o curso para dar um feedback para a Beatriz, que está lá no grupo. Eu marquei a Beatriz, tá? Eu marquei o número dela, mas eu vou marcar agora novamente, que a Beatriz está fazendo um estudo sobre a utilização das tecnologias. E aí vocês também podiam dar algum feedback para a gente, até para a gente poder melhorar agora o do dia 27, né? Porque vai ser a última aula, né, Wilson, Bruno? Né, Cláudio? Para daí a gente ter ainda algum feedback no processo. A gente até pode pensar em fazer um Google Forms, mas eu acho que um Google Forms seria legal no final, né? Para daí a gente ter o feedback do curso, para daí até a gente pensar os próximos, né? Aí eu acho que era isso. Se vocês quiserem e puderem, né, ligar a câmera para daí a gente tentar fazer uma foto nossa coletiva, era bem legal, né? Pode ser? Ah, lindo! A Andréia. Tem o Paulo e a Elane, a Bianca, se quiserem, eu vou colocar aqui quem está com a câmera. Mas se alguém tiver aí... Eu não sei o que acontece comigo, que eu não consigo colocar, Wilson, todo mundo que tem só a câmera ligada. Eu não sei fazer. Peraí que eu vou pôr uma gravata. Eu não sei fazer isso, gente. Eu ponho alterar layout, mas eu não consigo. Vocês sabem isso? Você escolheu mosaico? Alterar layout mosaico? E não fica todo mundo? Não. Você tem que aumentar o número de blocos, Eliane. Escolhe ela quer pôr só que tá com a câmera aberta. Eu estou com esse mesmo problema, eu não consigo visualizar todos também. Que estranho. Ó, eu pus agora 42 pessoas no mosaico. Como assim? Mas não, nós temos só 19, nem precisava ter posto tudo isso. 19. Mas só tem 19 aqui. Eu faço print, Eliane, depois eu compartilho com você pelo WhatsApp. Mas eu queria depois que vocês me ensinassem o que eu faço de errado. Eu coloquei 49 blocos e estão aparecendo 18 pessoas. Aonde você... que no caso não apareça. Onde eu posso ver isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Então, é isso que é estranho. Tem 19 pessoas. Aqui na minha tela só está aparecendo 4, 5, 6, 7. 14? Eu não sei, gente. Para filtrar as pessoas que estão com a câmera, eu uso essa extensão aqui. Eu estou colocando no chat. Pode ser que mais gente queira usar também.
É só instalar essa extensão aqui no Chrome e aí você tem uns botões a mais que aparecem no Meet. E um deles é para isso, é fechar só para mostrar somente participantes com vídeo. Mas ele não está funcionando muito bem, não. Tem o Wilson, por exemplo, aqui está trazendo o W do nome dele. Ele não tá filtrando tudo, não. Mas, enfim, fazemos assim mesmo aí. Mas sabe o que eu acho que eu já entendi? Eu acho que é assim, né, Bruno? A gente tem que instalar isso em todos os e-mails, ou é só no Chrome? Eu não sei por onde que eu instalei. Eu acho que é no meu Chrome que está no meu Gmail pessoal que eu instalei isso. Talvez tenha uma diferença dessa de perfil seu, da Unifesp ou Gmail, pode ser isso, sim. E eu também agora coloquei na minha maior tela, vocês estão vendo que eu estou olhando para o outro lado, né? Eu coloquei na minha maior tela aparece todo mundo. Bom, você faz a foto ou quer que eu faça? Faz você, por favor. Porque... Tem que olhar para lá, né? Estou olhando para cá. Tem? Bom, eu dei 2 prints aqui para a gente ter. A gente depois escolhe qual que a maioria das pessoas está melhor. É isso. É isso, gente. Agradeço aí, né, vocês. Espero que vocês estejam gostando. Cláudia Nor, Shed, Andréia. Quem mais está de aluno? A Luciana. Quem mais? Os alunos aí. É porque como tem alunos da Unifesp e alunos do curso, agora estão um bocado baralhados. Ok. Tá bom? E a gente vai se falando. Um bom final de semana aí para vocês, tá bom? Agradeço. Final de semana. Obrigada. Obrigado. Tchau. Beijinhos. Tchau. Tchau. Wilson, Bruno, Cláudio, se vocês ainda tiverem uns 2 minutos. Vamos lá.